Programa Palavra do Dia, glória a Deus. Opa, a tela deu até um pulo aqui, glória a Deus. Fala sério, né? Tava no fundão, parece que veio mais para frente aí, amém. Glória a Deus, pessoal. Muito bom dia. Essa aí, Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama, glória a Deus. É só para você saber que essa é a igreja que te ama, glória a Deus, ó. Lindo, lindo, lindo. Bom, pessoal, hoje, né, vocês já estão vendo que não é com a bispa, né? A bispa hoje me enviou e eis-me aqui. Então, vou estar ministrando para vocês a palavra que a gente viu no relógio, nós vamos aprofundar um pouco mais aí, né? Em nome de Jesus, a bispa hoje, peço para que vocês estejam orando pela vida dela, né? Amém? A bispa hoje não deu para estar aqui no programa conosco, mas ela me enviou e eis-me aqui. Então, amém? Fiquem tranquilos, está tudo bem, mas vamos estar sempre em oração, né? Aliás, nós temos um grupo dos intercessores que a gente fala aí, né? O quanto é importante a gente estar orando pelas nossas autoridades, né? Que estão à frente, que estão na liderança. Então, isso é muito importante em nome de Jesus, amém? Não esqueça de compartilhar. Pessoal da Rádio Hebron, telefone da igreja, 11 970 13 8161. Amém? Telefone da igreja, WhatsApp, aí você pode ter contato conosco, qualquer dúvida, pedido de oração, enfim, o que você precisar ter contato conosco. A igreja é uma igreja 100% virtual, nós temos um estúdio aqui, quem quiser vir pessoalmente, é só ligar, fica à vontade, será um prazer estar aqui, né? Ver vocês aqui, mas nós somos uma igreja 100% virtual, estamos aí em todos os lugares, os 4 cantos dessa terra, como nós profetizamos, como nós começamos desde o começo, né? Quando nós começamos pelo Periscope aí, o nosso intuito era estar nos 4 cantos dessa terra, e eu sei que Deus tem levado a gente a lugares que a gente jamais imaginou. Então veja o quanto Deus é lindo, né? Deus tem levado a gente para lugares assim. O bispo estava até comentando esses dias aí no áudio. A gente estava vendo outro dia pela rádio, dá para a gente ver o gráfico, né, das cidades onde a gente tem ido, enfim, né, onde tem chegado a rádio. Vocês não têm noção de países onde tem um percentual, né, que tem atingido até maior, às vezes, até do que o Brasil. Então, isso é muito lindo. Isso é, glória a Deus, é fruto de oração, né, é fruto de um sonho da bispa e que Deus realizou, né, que Deus financiou. Glória a Deus. E nós temos muito mais ainda para avançar. Como nós temos aí estado em várias cidades aí, o Senhor tem avançado. Às vezes, por incrível que pareça, nós temos chegado numa cidade por causa de uma vida. E aí depois a gente, no momento, você parece que não entende o que a gente está fazendo. Você foi lá na cidade, mas só orou por uma pessoa e voltou, só isso? Não é só isso, né? Quando Deus envia a gente para um lugar é porque tem um propósito muito maior. E lá na frente a gente começa a entender o motivo de tudo isso. Por isso que a gente fala sobre os valentes de Davi, que proporciona as nossas viagens missionárias, né? A gente está em lugares que a gente jamais imaginou estar. Então a gente tem ido aí, nós fomos para Mococa, fomos Araxá, fomos em Curitiba, estivemos em Delfinópolis, Franca, então, em várias cidades aí. Tudo isso graças ao valente de Davi, que proporciona para que a gente possa estar nessas cidades. Então o Senhor, quando envia a gente, fala, olha, vai para tal cidade, a gente, a última aí, nós tivemos até Guaxupé, a ordem do Senhor é para que a gente fosse até lá a despeito dele, né? Se vão receber a gente, se não vão receber, o Senhor deu ordem e nós cumprimos. Uma coisa que você vai ver na Hebron é que nós fazemos aquilo que o Senhor dá de direção. A gente nunca vai contra a direção de Deus, jamais, né? E também não fazemos as coisas segundo a nossa carne. Ninguém larga a tua família em casa e vai viajar. Às vezes a gente chega nas cidades que a gente não pode fazer nada. Só para vocês terem ideia, embaixo do pé nós entramos na cidade, nós ficamos, acho que, 15 minutos lá, oramos e voltamos, saímos da cidade. Então a gente ficou na cidade coisa de 15 minutos dentro, efetivamente, da cidade. Então nós só entramos, oramos e saímos. Então ninguém lá na sua família vai ter uma cidade lá para andar, 300 quilômetros, entrar e sair, né? Se não for direção de Deus. Então a gente não acorda hoje e fala assim, eu vou para Guaxupé, eu vou para Curitiba, porque, né, eu achei linda a cidade e quero conhecer. Então muitas cidades nós somos, até a bispa sempre menciona que nós somos para a Bahia, por exemplo, e não vimos o mar. Então nós não vamos para passeio, né, lazer, pelo contrário. Vocês viram que a bispa, até na lua de mel dela, né, que o Senhor presenteou ela com a lua de mel dela, renovando os votos, o que ela fez? Ela estava estudando pelo ano de 2020. Então dificilmente você vai ver a gente passeando assim, que não seja direção de Deus. Então quando a gente vai, principalmente, né, logicamente, nas missões, né, missionário, você vai ver a gente fazendo, usando o recurso do valente de Davi, justamente para fazer aquilo que o Senhor nos deu. Você também um valente de Davi, entregue uma oferta de amor, uma oferta
né, que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Eu estava comentando no áudio que eu gravei para os intercessores sobre o encontrão. Nós temos um encontrão aí no dia 22, 23, 24, 22, 23, 24 e 25, né? De fevereiro agora, o carnaval, né? Para muitos aí está no mundão, vai curtir de uma forma diferente. Para nós não, nós vamos curtir num sítio, né? A bispa já mostrou o videozinho do sítio aí, depois eu vou ver uma forma de passar aqui atrás. Mas o que acontece? Nós vamos estar no sítio, né? Nós vamos estar confraternizando como foi o ano passado, vamos estar recebendo a palavra. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou para o encontro, chegar lá, vou ficar o dia inteiro ouvindo palavra, ninguém aguenta. Não, logicamente ninguém vai ficar o dia inteiro ouvindo palavra, ninguém vai aguentar mesmo, né? Então é completamente diferente. Nós vamos lá, você vai ser ministrado 2 vezes por dia, né? Então não é uma ministração de 4 horas, é uma ministração de 1, 2 horas aí. Depois você tem um momento de lazer no sítio, porque o sítio, a chácara lá tem muita coisa para você aproveitar, tem piscina, tem playground, porque ninguém consegue absorver o dia inteiro, né? Embora a gente deseja muitas vezes absorver o dia inteiro de palavra, mas não consegue. Então o que acontece? Vai ter uma ministração pela manhã e uma ou à tarde ou à noite aí você vai ter uma ministração, quer dizer, você vai ter um tempo para você curtir a piscina, curtir outras coisas, depois mais no finalzinho da tarde ou à noite tem outra ministração. Então vamos estar ministrando eu, o bispo, o pastor, nós vamos estar, vai ser um encontro assim maravilhoso, onde você vai desfrutar, né, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Então nós vamos compartilhar com você. Então eu convido você, se você ainda quiser ir, é só chamar no WhatsApp da igreja aí no 11 970 13 8161 para você estar participando do encontrão. E aí a gente vai te passar valores e tudo mais. Então assim, pessoal, olha, um encontro, se você for pegar aí, eu não vou passar o valor, depois a bispa passa para vocês aí, só para vocês terem uma ideia, né? A gente estava fazendo um cálculozinho bobo aí, se você sair hoje para comer um prato feito da vida aí, você vai pagar aí pelo menos uns R$15, sem refrigerante. Aí, R$5, uma latinha de refrigerante, normalmente, R$20. Se você pegar um almoço e uma janta, nós estamos falando de R$40. 4 dias, nós estamos falando de R$60. São do almoço e da janta, fora café da manhã e café da tarde, que lá nós temos também. Né? Então você tem o café da manhã, o café da tarde, né? Você tem o almoço, tem a janta e mais a tua hospedagem. Então, quer dizer, se você for analisar aí, qualquer hotelzinho aí, por mais simples que seja, ainda que inclua a refeição, não iria sair menos de R$500 aí uma estadia de uma pessoa, eu estou falando, hein? Então, para você ver, logicamente, a igreja não visa lucro no evento. O que a gente visa no evento é que aqueles que, infelizmente, eles não podem pagar, ou enfim, desejo estar lá, esteja lá. E é isso que eu estava pedindo, inclusive, no grupo dos intercessores, e aí compartilho com vocês, para que a gente esteja orando. Tem muita gente que precisa estar, tem gente que tem condições de estar, mas não quer, que o Senhor coloque desejo no coração dessas pessoas estarem lá. Tem pessoas que têm condição financeira, mas não desejam estar lá. Então é um lugar que a gente tinha que falar, meu Deus, eu gostaria em outro lugar, mas não, primeiro eu quero estar lá. Por quê? Para receber esse alimento que o Senhor tem. Onde o mundo está fazendo o quê? Aí fora. É a prostituição, o álcool, as drogas e toda a libertinagem que tem no carnaval, que a gente sabe, não adianta a gente fechar os olhos e falar que não existe. Existe sim, e é o que se vende. A gente sabe que tem uma parte aí que o pessoal fala que é bonita do carnaval, mas a grande maioria, infelizmente, vai para disputar de tudo isso, para beber e depois perde completamente o controle. Então, onde Satanás usa muito e destrói muitas famílias. Não pense você que não destrói sim. É filhos voltando para casa, só Deus diz quando volta, né? Então, assim, agora é um momento onde nós estamos fazendo diferente. Primeiro, nós já estamos em consagração, nós somos no jejum de carne vermelha. Já estamos nos consagrando para esses 4 dias. Então, nós já estamos em jejum de carne vermelha. Consagrando por quê? Pelo encontro, pela nossa família. Então, você está consagrando pela tua família. Se separando, então você está ali, automaticamente você já está clamando no altar do Senhor pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, enfim, para você estar clamando pela tua família. Então esse encontro é importante. Então não tem melhor lugar para você estar, né? Como diz Davi, né? Não tem melhor lugar para estar do que na casa do Senhor. Então vamos estar na casa do Senhor nesses 4 dias, nos revestir de poder, de unção, de autoridade, né? Receber o avivamento. Vai ser um encontro extraordinário, então eu espero vocês em nome de Jesus. Amém? Quem tiver dúvida de valor, quiser o videozinho, eu quero ir nisso, mas eu queria ver o vídeo do sítio. Chama no WhatsApp da igreja aí, a gente vai estar passando
para você o videozinho com as fotos, né, as imagens lá do sítio. Vai ser perto aqui. Como é que é o nome da cidade, Bispão? Bom dia. Bom Jesus dos Perdões. Então acho que deve dar uns. Não dá 100 km, né, daqui lá. Bom, aqui de São Paulo, por exemplo, né, perto da Fernandinha nós estamos aqui, não dá 100 km até lá. Talvez uma horinha por causa de trânsito, mas é um lugar super perto. 15 quilômetros de Dom Pedro. Uns 15 quilômetros de Dom Pedro. Então, se você pegar Fernão Dias, Dom Pedro, meia hora, 40 minutos, você tá lá, e mais ou menos praticamente já está na Dom Pedro, 15 quilômetros você está dentro do sítio. Então, super tranquilo, super fácil, né? Não vai pegar trânsito, não vai ir para a praia para ficar 4, 5 horas aí para rodar, né, 50 quilômetros. Então, fica tranquilo aí, nós esperamos vocês lá, amém? Então, faça a sua reserva aí, entre em contato com a gente. Deixa eu falar agora sobre dízimo. O quanto é importante. Nós precisamos repreender a boca do devorador. Uma das coisas que nós aprendemos aí na luz da palavra é que a lei... Bom, primeiro, uma coisa que se fala muito é que fala que no Novo Testamento não fala de dízimo. Engano, eu já ministrei sobre isso e fala assim, né? Aliás, o Senhor deixou muito claro lá que Ele não veio para revogar a lei, Ele veio para que ela fosse cumprida. Então já começa por aí. Então tem muita gente que quem vale o véu se rasgou, eu posso fazer acontecer. Né? Vamos com calma aí que a história não é bem essa. Então precisamos ler a Escritura e interpretar aquilo que o Senhor está falando, né? A Bíblia não é um livro qualquer, pessoal. Você lê e acha que, né, não é bem assim. Então precisamos entender um pouquinho. A lei veio, o Senhor veio para que a lei fosse cumprida, né? Para afirmar que a lei seja cumprida. Então o que acontece? O dízimo é uma ordenança. Né? O que o pessoal fazia naquela época lá? O camarada trabalhava, a colheita tinha a festa, né? A festa das primícias, da colheita, e tem vários nomes dados, inclusive, sobre isso você vai ver na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, porque o camarada trabalhava lá, 6 meses, colheita, ele ia lá e entregava a oferta dele. Além de entregar o gado, entregar, né, aquilo lá, oferta em sacrifício, mas o cara entregava as primícias lá, entregava a oferta. Então, o dízimo é uma coisa que vem lá atrás. Abraão já entregou o dízimo. Já começa por aí. Né? Então, a gente vê que não é uma coisa que foi inventada agora, não tem nada disso. Está escrito lá. Então, simplesmente nós estamos devolvendo para o Senhor aquilo que é dele. Então, quando você vai aprender, né, a ter uma experiência extraordinária com o Senhor? Se você está roubando no dízimo. Nós não podemos roubar no dízimo. Né? Então, em nome de Jesus, dízimo é ordenança, não se discute, se cumpre. Assim fala em Deuteronômio 28, você tem as bênçãos que vão te alcançar, fruto da obediência, correto? Se você for um pouco mais além ali, você vai ver aquilo que vai chegar na tua vida, fruto da... Então ali também tem as punições. Então nós temos um Deus misericordioso, maravilhoso, longânimo, asaz, benigno, mas também temos um Deus fogo consumidor. Então tem muita gente que acha, né, que pode fazer o que quer. Então nós temos que cumprir princípios espirituais. Então, uma das coisas que a gente aprende, eu confesso para vocês, no começo da minha caminhada eu também tive uma certa resistência, né? Por quê? Quando a gente entrega um dízimo de R$100, vamos lá, 10%, você fala que, né, parece que ele é mais simples. Conforme parece que você vai aumentando, a pessoa vai tendo mais dificuldade. Quer dizer, Deus está te abençoando, você está avançando financeiramente e você começa a fazer o quê? Você faz o contrário, você começa a ficar com a mão ressequida, né? Que vai diminuindo e cortando a mão. Ah, mas eu vou entregar 10%, vou entregar R$1.000, por exemplo, de dízimo. Pô, se você está recebendo 10, vou entregar R$1.000 de dízimo, você está reclamando? A pessoa começa a ter dificuldade para entregar. Não, mas aí é muito dinheiro. Bom, querido, então primeiro que você fugiu da escola, porque matemática é matemática, 10% é 10%, seja de 1.000, de 10.000, 10% vai ser sempre 10%. Entendeu? Então, toma muito cuidado, porque às vezes a gente acha, né, e aí isso é comum ver, a pessoa quanto mais vai recebendo, menos ela vai entregando a oferta. E dízimo, você vê como é tanto princípio espiritual, que tem gente que consegue entregar o valor maior de valente de Davi como oferta, né? Vamos falar um nome fácil aí, coloca como oferta, entrega de oferta, a pessoa entrega R$1.000 de oferta, mas não consegue entregar R$1.000 de dízimo. Por quê? Porque é uma resistência, um bloqueio, e aí não tá aí, ó. Está roubando Deus, está te roubando, ele não está entregando aquilo que você abençoou ele. Porque o dízimo nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos abençoou, correto? Se você não tiver emprego, se Deus não te abençoar, não te abrir a porta de emprego, você não tem como entregar dízimo. Né? A não ser quando Deus opera um milagre na tua vida, como é o caso da bispa. Uma pessoa
pagar o valente de Davi dela, por exemplo. Entendeu? Então aí a gente vê o trabalhar de Deus. Amém? Então seja você um dizimista fiel. Detalhe, na sua igreja, na igreja que você está congregando. Então não pense assim, você é dizimista, você em qualquer igreja. Não, não é em qualquer igreja, é na igreja que você está congregando. Né? Você tem que manter as portas abertas da tua igreja. Agora, eu congrego numa igreja, eu vou dizimar em outra, cada mês em outra igreja. Não pode, né? Até porque está ferindo princípios. Existe a prostituição espiritual. Muita gente, né, não conhece e existe a prostituição espiritual. O camarada está cada dia numa igreja, sabe? Não sabe onde que fica. Isso é uma prostituição espiritual. Nós precisamos acabar com isso. Bem estou numa igreja, bem estou em outra. Amém? E o propósito da restituição. As moedinhas. Aquilo que para você muitas vezes é jogado, né? Eu lembro que muitas vezes eu jogava no carro lá e deixava lá. Às vezes nem carregar moeda, eu não carregava. Infelizmente, eu vou confessar para vocês aqui. Eu não gostava de carregar porque eu andava de paletó e aquilo parece que ficava fazendo barulho no bolso e coisa e tal. Eu jogava no carro. Né? Entregava as moedinhas lá, ou até mesmo os meus filhos passavam lá e raspavam as moedas. Quer dizer, era algo que ficava lá e eu não dava importância para as moedas. E é tão importante que o Senhor pediu para esse projeto, aliás, desse projeto para a bispa, né, esse propósito da restituição. Aquilo que parece para muitos migalhas, o Senhor tem transformado a vida das pessoas. E é tão lindo a transformação que a gente tem visto até as crianças entregando oferta de restituição. Olha que lindo, né? As crianças pegando as moedinhas e entregando. A bispa contou aí a Mel, né, a Rebequinha, vários testemunhos aí das crianças que estão separando as moedinhas para entregar. A Esther. Então, olha como que é lindo esse mover. E às vezes o pai e a mãe têm dificuldade de entregar uma oferta. E a criança mostrando, surpreendendo pai e mãe. Fala sério, isso não é lindo e maravilhoso? Então, esse é o nosso Deus maravilhoso. Bom, deixa eu falar rapidinho sobre o relógio de oração, pessoal. A Hebron, ela tem uma marca importante que é o relógio de oração, para quem não conhece ainda, né? A Hebron tem essa marca, a Hebron surgiu, né, e começou, fez toda a diferença na igreja, com certeza foi o relógio de oração. Nós começamos aquela época, o relógio de oração era 24 horas, né, você começava aí, cada hora tinha um orando, a gente se revezava quando não tinha ninguém fora da igreja, eu, a bispa, a gente ia se revezando aí nos horários. Mas tinha um corpo, né, também como tem hoje, só que não cobria as 24 horas. Né? Então a gente primeiro fazia mais de um horário e às vezes fazia até 4, 5 horários, porque precisava cumprir as 24 horas. E esse mover foi um mover tão extraordinário que depois o Senhor instituiu o relógio de oração e foi mudando, né? Hoje nós temos alguns horários específicos do relógio de oração: meia-noite, 6 horas da manhã. A princípio, até um tempo atrás, era meia-noite, 6 horas da manhã, meio-dia, às 18 horas. Esse foi o que mais ficou um tempo. Depois o Senhor acrescentou as 21 horas e tem acrescentado outros horários, como a gente viu esse mês. E as pessoas entravam no relógio de oração, vinha gente participar de outras igrejas, sacerdotes inclusive, pastores pedindo para participar conosco, pessoal de outra igreja pedindo para participar conosco do relógio de oração. Não é que o camarada saiu da igreja dele, ele quer participar do relógio de oração, um propósito que marcou a vida dele. Ele participou, marcou, alguém apresentou para ele, e por isso você tem que apresentar o relógio de oração para as pessoas. Compartilha, porque a pessoa vai falar assim: meu próximo relógio de oração eu quero entrar. As pessoas me chamam e já dizem: bispo, não esquece que o próximo propósito eu quero participar. Então, porque ele vai marcar a tua vida. Porque o momento onde você vai parar para adorar. E marca muito mais ainda aquelas pessoas que nunca participaram. Sabe por quê? Porque a pessoa fala assim: mas no começo a pessoa falava assim para a gente assim: mas eu não sei orar. Querido, o horário que você estipulou, eu quero participar da meia-noite, das 6 horas da manhã, então você vai ver, 6 horas da manhã, o teu áudio está lá, você vai ouvir o áudio com a palavra, você vai meditar naquela palavra. A pessoa ouve 2 vezes, ou depois que acabar ouve de novo, enfim. Ouviu a palavra, a gente vai colocar louvor. Então o líder vai estar colocando louvor para você. Você começa a criar um ambiente de adoração. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai orar ao Senhor. Pai, paizinho querido, aí você fala com o teu pai. Então as pessoas foram vendo que era muito mais simples do que se imaginava. Não tinha um manualzinho de regra para você falar com o teu pai. Agora o que nós precisamos entender eu preciso criar um ambiente de adoração. Eu preciso criar um ambiente para poder falar com o Senhor.
E é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Então ali a pessoa tem marcas, ela recebeu uma palavra, ela afirma aquela palavra e ela não sai daquela palavra. Eu vou viver essa palavra e pronto, acabou. E nós vamos ver nessa ministração de hoje, que é importantíssimo. Eu vou ministrar já para vocês. Então o relógio de oração traz essa marca e transforma a vida das pessoas. Então não deixe de participar. Agora, o relógio de oração, você marcou um encontro com Deus, né? Então não dá para ser de qualquer forma. Se você marcou naquele horário, você tem que estar naquele horário. Recebeu a palavra que abre o relógio, o seu relógio, e depois tem a palavra do encerramento, lá que o teu líder, aquele que está liderando o horário, vai encerrar. Então, se é das 6 horas da manhã, o Bispo Fábio vai estar encerrando lá às 7 horas da manhã. Você recebeu o áudio, encerrou, acabou. Você já cumpriu o teu papel, você já entregou a tua oferta ao Senhor. Aí tu está fazendo mais de um horário, amém. Vai fazer o outro horário da mesma forma. Mas nós precisamos começar e terminar. Então, a partir da hora que você entra, ouve o louvor, participa de tudo, não ouve o final, então você não terminou. Mas nós precisamos terminar. Tudo tem que ter começo, meio e fim. Né? Eu sou o alfa e eu sou o ômega, né? A palavra do mês de janeiro. Então, em nome de Jesus, nós precisamos fazer e entregar com excelência. Então, bispo, eu não estou conseguindo fazer meu horário, acontece um monte de impedimento. Avisa. Só eu não vou conseguir fazer hoje, porque aconteceu isso, me coloca no outro horário para não ficar sem entregar minha oferta hoje. Nós temos vários horários aí, a não ser que seja o último, não tem o que fazer. Mas se você já percebeu que o horário é das 10 da noite e não vai conseguir fazer, faz um pouquinho mais cedo, tem um das 9 horas da noite. Mas você não deixa de entregar o teu horário, a tua oferta. Bispo, eu preciso mudar o meu horário porque está complicado, houve mudança na empresa. Amém. Chama a gente vai mudar você de horário. Mas pelo menos você vai receber a palavra e vai terminar o propósito. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Deixa eu falar bom dia para a nossa bispa querida está aí conosco, né? Glória a Deus pela vida dela. Deixa eu ver aqui quem mais. Chile. Boa noite com muita alegria. Boa noite. Eu já estou na luz da palavra. Vai para vocês verem como é que é. Da palavra, fala sério. Deixa eu ver aqui. Lá. Opa. Abri uma outra tela. Vamos lá. Nossa bispa. Bem-vinda. Vamos lá, Mauricião, bom dia com muita alegria. Gláucia Mococa, bom dia com muita alegria. Vamos ver aqui mais. Opa, bastante gente aqui hoje, glória a Deus. Vamos lá. Virgínia, bom dia com muita alegria. Dona Rosélia, Curitiba, bom dia com muita alegria. Hilda Vieira, bom dia com muita alegria. Maísa Mococa, bom dia com muita alegria. Jô, Melzinha, todo mundo aí, Tito. Ana Cláudia Pereira, Ana, nossa diaconisa, nossa presbítera agora, né? Bom dia com muita alegria. Dona Deise, seu Maurício, seu Renato, Marcelo aí, glória a Deus pela vida de vocês. Deixa eu ver aqui, Vileide, é isso? Vileide Maria, bom dia com muita alegria. Isabela, bom dia com muita alegria. Jaque, bom dia com muita alegria. Guarulhos aí, Bruna, Gabriela, Guarulhos também, bom dia. Vamos lá, Carol Fonseca, Carolzinha está sumida, bom dia com muita alegria. Rosa Cláudia, bom dia com muita alegria. Helena Vieira, bom dia com muita alegria. Ismael, bom dia com muita alegria. O nosso caminhoneiro, nosso carreteiro aí que anda esse Brasil todo, tem rodado o Brasil todo. Para Deus está orando pela tua vida, em nome de Jesus. Nós temos um Deus poderoso, que as misericórdias dele não se acabam, né? Então, apenas transformado em nome de Jesus, amém? Marcelão, bom dia, meu xará aí, lá de Mogi, bom dia com muita alegria. Bispão, esqueci alguém aí? Fábio Williams, bom dia com muita alegria. Ok? Sônia de Siqueira, Wagner Oliveira, Carlos Almeida, Aldo Loreno, Edna Silva, Ronaldo Ferreira, Charles André. Glória a Deus. Então estão todos os nomes anotados aí, nós vamos estar orando por vocês também no final do programa, amém? Então se você entrou, todo mundo que entra, a gente vai anotando o nome no finalzinho do programa, a gente vai orar por todos vocês, amém? Glória a Deus. Carolzinha, Belchior, né? Que Deus a conforte aí, ela perdeu a mãezinha dela
na madrugada de ontem, né? Então que o Senhor a conforte. Falei rapidinho com ela no WhatsApp hoje, mas não deu tempo de eu continuar a conversa por causa do programa. Mas que Deus conforte toda a família em nome de Jesus, amém? Está junto do Pai, né? Então a Carolzinha fica pela rádio aí conosco, tem a Ana e o Arnaldo também lá de Mococa, que fica pela rádio, a Rô às vezes está pela rádio também, que não vi o nome dela aí. Então, glória a Deus. Hã? Ela está no trabalho, então ela veio a palavra mais tarde, amém? Mateus capítulo 14, palavra que está no nosso relógio de oração, nós vamos mergulhar. Uma pergunta que eu fiz hoje no relógio de oração, né, no áudio que eu gravei, eu estava perguntando para o pessoal assim: você quer viver milagre? É uma pergunta que eu fiz para a pessoa: você quer viver milagre? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Muitas vezes, se a gente se fizer, todo mundo fala que quer viver milagre, tá, mas o que você pretende fazer para viver esse milagre? Porque a gente fala assim: eu quero viver milagre, mas qual é o meu posicionamento para viver milagre? Você quer viver milagre, mas você simplesmente, cruza os braços, fica sentadinho e... Quer dizer, qual é o teu posicionamento? Nós precisamos nos posicionar para viver milagre, não é verdade? Então nós precisamos ter atitudes, nós precisamos ver como é que é a história. E a Bíblia é tão linda que ela vai contando a história daqueles que viveram milagre, como eles venceram, como eles viveram, vai dando exemplo para a gente. Então veja que eu tenho um manual de sobrevivência que está me dizendo o que fizeram para viver. Então, como se você chegasse com o teu filho, e hoje é normal a gente falar para o filho da gente: olha, vai por aqui, filho, papai já tentou por aqui não dá certo, aqui deu errado. Você não fala com o teu filho? Né? A gente fala normalmente, a gente conta para o nosso companheiro, enfim, você vai falar lá: vai por aqui, porque por aqui eu tive uma experiência muito boa. Então aqui já está, né, relatando aqueles que tiveram a experiência e como eles venceram. Então eu já sei de tudo isso, fica muito mais fácil, você concorda? Só que muitas das vezes não fica mais fácil para a gente, porque a gente invalida aquilo que está escrito na Bíblia. A gente invalida. O camarada está dizendo, está escrito aqui que ele viveu, mas a gente acha que só ele viveu naquela época. Naquela época era uma coisa e hoje é outra, completamente diferente. De fato, hoje sim, guardadas as devidas proporções, mas o pessoal tem vivido milagre instantâneos. Eu estava conversando com a pessoa agora, eu conversei com ela domingo, e hoje ela já falou para mim: eu preparei o currículo no domingo, eu já fui chamado para uma entrevista. E eu falei para essa pessoa exatamente o quê? Eu falei para ela: por que você não faz diferente? Se você está insatisfeita com o seu trabalho, com o lugar que você está trabalhando agora, mas mandar um currículo agora, não espera acontecer o final do contrato, porque a pessoa que está como terceiro dentro da empresa, não espera terminar do contrato. Uma coisa é você procurar emprego estando empregado e outra coisa é você está desempregado. A gente sabe que o mercado financeiro tem um valor muito diferente, né? E eu falei para ela: faz diferente, já começa a procurar, não deixa essa satisfação tomar conta da tua vida, porque a gente começa a trabalhar de uma forma diferente. E aí eu falei para a pessoa: faz isso. Aí eu imaginei que ela fosse fazer, né? Sei lá. E ela no domingo, mas ela já preparou, e hoje é quarta, né? Você vê, quarta-feira já está indo para entrevista. Olha para você ver como... Ainda brinquei com ela na hora que eu mandei uma mensagem para ela: Deus é rápido, né? Realmente Deus é muito rápido. Só que nós precisamos o quê? Nos posicionar, precisamos tomar uma atitude. A gente está querendo que a nossa vida, né, dê uma reviravolta, 360 graus, mas a gente não quer fazer nada, não quer se posicionar, não quer tomar atitude nenhuma. E Pedro, nessa ministração, nós vamos ver que a vida dele dá um 360 graus. Aliás, Pedro, a vida dele inteira teve um 360 graus. Foi um camarada que sai com a vida de pescador, né? Ali todo dia, a mesma coisa, sai à noite, passa a noite inteira, joga a redinha. Era assim a vida de Pedro, mas era uma vida confortável, né? Tinha um conforto, e sair dessa zona de conforto não é fácil, mas Pedro precisou sair dessa zona de conforto. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos ter atitudes para poder viver o milagre. Então vamos lá, vamos ler a partir do versículo 22, então Mateus capítulo 14. Apeliu Jesus vinha ministrando nos vilarejos, passando nas cidades, e vinha ministrando, e acumulava muita gente ali para ser ministrado. Então, Deus, né, para ter o particular, saindo a passar para o outro lado lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Então, depois o povo entra no barco, passa para o outro lado. Não devia ser um trecho pequeno, porque senão ia entrar num barco, né? E aí, até pela história, que eu vou despedir da multidão. E mandou os discípulos ir. Então veja que nesse barco
não estava Pedro sozinho, estavam todos os discípulos, entraram no barco e saíram. E muitas vezes a gente acha que a gente é a ovelha negra, só está a gente vivendo uma situação. Veja que tinha um grupo de pessoas aqui, no caso o quê? Os discípulos estavam no barco e passaram para o outro lado. Pois bem, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Então Jesus foi ter um particular com Deus aqui. E a gente precisa ter esse particular. Aliás, você tem tido esse particular com Deus? Você tem entrado na presença do Senhor, tendo particular? Deus não fala para você entrar, fecha a porta do teu quarto, ali você vai ter um particular com o Senhor, aí cada um tem o seu momento. Nós precisamos ter esse momento. Seja no chuveiro, que é o lugar que eu gosto muito de orar, não é só no chuveiro, você entra no teu quarto e vá buscar o Senhor, para falar, vai ter um particular com Deus. E aqui o que acontece? Jesus vai ter esse particular ali. Né? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então veja que a situação começou a ficar complicada. Por quê? Chegou num determinado momento e começou a vir os açoites. E aqui nós estamos na igreja, nós recebemos a palavra, nós estamos caminhando, mas em determinado momento vêm as dificuldades. A palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então essa palavra já nos garante, o mundo jaz do maligno. Então quer dizer, nós vamos ter dificuldade ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Só que a pessoa acha, em primeiro lugar, virei servo de Deus, agora acabou todos os meus problemas da minha vida, eu não vou ter mais problema nenhum. Pelo contrário, você passa a ser um problema maior ainda para Satanás. Porque agora você conhece a verdade, e como diz o nosso presidente, conheceis a verdade vos libertareis. Então o que acontece? Mas quer é que a gente não conheça a verdade para que a gente não seja livre, seja liberto, correto? Ele quer que a gente fique às mãos dele aí, escravo daquilo que ele tem para nos oferecer, porque a gente, quando vive nas mãos de Satanás, a gente vive de migalha. Tem muita gente que acha que está vivendo o melhor da terra. Pelo contrário, você está vivendo de migalha, né? Está vivendo de sobra, quando o que Deus tem para você não é sobra, tem abundância. Né? E Satanás, ele vai cobrar essa conta, você pode ter certeza. Eu brinco que eu falo que o Satanás é igual cartão de crédito, chega lá no dia lá, ele vai te cobrar, filho. Não pense para você que o banco esqueceu, que o cartão, a fatura não chegou, porque a fatura vai chegar. Você pode ter certeza, Satanás vai cobrar o que ele está te dando. Então não pense em você, tá lindo, maravilhoso, passou 1 mês, 2 meses, tá tudo maravilhoso, não veio, a conta não veio para pagar. Satanás não esquece, você pode ter certeza. É você se posicionar e ele vem com a fatura para te cobrar. Então, em nome de Jesus, não pense você então que as coisas não vão acontecer, que o mundo nós não vamos ter aflição. Então a aflição faz parte, as dificuldades vão vir, os Golias vão vir, só que nós vamos ter o quê? A atitude como Davi de enfrentar o Golias. Ou eu vou enfrentar, eu vou ficar vendo o problema lá, a afronta que Davi, que todo Israel recebia da parte de Golias. O filisteu falando lá 40 dias para o povo. Então, ou você vai ficar levando essa situação, prolongando ela na sua vida e ouvindo a sua conta, ou você vai se posicionar para viver o que Deus tem para você. Deus, olha, tem um Golias que se levantou, o que eu vou fazer? Deus vai te dar uma direção para você fazer. Você vai fazer como Davi, pegar as pedrinhas, jogar no camarada lá e deixar ele morrer, que eu vou matar ele. Não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Ou eu vou ficar sentado ouvindo a afronta de Satanás. Então eu brinco que eu ouvi a afronta de Satanás e bater palma para louco dançar. Então misericórdia, não. Pelo contrário, Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma palavra, me dá uma direção e eu vou seguir, pronto, acabou. Então aqui o que acontece? Pedro entrou no barco com todos os discípulos e na calada da noite aí, nas 3, 4 horas da manhã, o negócio começou, ferver no mar. Por quê? Começou a ter os ventos contrários, soprar o vento contrário, as ondas começaram a crescer e vamos fazer o que agora? Qual é a minha posição? Que a tempestade chegou. Pois bem, na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Veja que a 4ª vigília da noite, segundo os estudos, seria de 3 e 4 horas da manhã. Tá? Tem gente que fala aí que até as 6 horas da manhã, mas os estudos, sugerem que seja em torno de 3 e 4 horas da manhã. Por isso que você vê que muita gente ora aí, 3 horas da manhã, nós temos inclusive o relógio de oração às 3 horas da manhã. Veja que na hora da dificuldade, na hora da tempestade, Deus apareceu. O Senhor foi ter com eles em meio à tempestade. Muitas das vezes, o Senhor tem vindo até nós na hora da tempestade. Só que acontece, nós quando nos deparamos com Ele, nós temos achado que é um fantasma, porque olha o que eles acharam. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas,
ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Gritaram o quê? Que era um fantasma. Então veja que muitas vezes nós estamos passando pela dificuldade, os ventos estão soprando contra as dificuldades chegaram, o Senhor vem para a gente, para estender a mão, para nos dar um alívio, só que o que acontece? Nós temos achado que é um fantasma, nós não temos ouvido a voz do Senhor. Porque aqui o Senhor gritou. O que Deus gritou? Mas Jesus imediatamente lhe disse: não mais. Então o que acontece? O Senhor veio trazer o refrigério para você, só que você não consegue ouvir a voz do Senhor. Por quê? Você está tomado pelo medo, tomado pelas dificuldades, pelas suas limitações, e você não consegue sequer ouvir a voz do Senhor. Então o que eu falei para vocês? Vocês querem viver um milagre? Eu quero viver, eu quero enfrentar. O barco está no meio da tempestade, mas eu quero viver o meu milagre, acabou. Só que eu preciso fazer o quê? Primeiro eu preciso parar, em meio à dificuldade, seja ela qual for, e ouvir a voz de Deus. Eu sei que quando você está vivendo nessa situação, quando a situação começa a te envolver, vem as dificuldades, é difícil ouvir a voz de Deus. Só que nós precisamos, em meio a tudo isso, ouvir a voz de Deus. Porque senão, como que eu vou sair do meio dessa tempestade? A tempestade vai me engolir. Poderia muito sair e fazer o quê? Vou pular no mar, então vou pular no mar, não vou ficar em cima do barco. Só que nós precisamos fazer o quê? Eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. Então você tem clamado por uma solução, que Deus te deu uma palavra, que Deus isso, que Deus aquilo. Você tem clamado por tudo isso. Só que quando vem a tempestade, você não consegue ouvir a palavra que Deus te deu. Então Deus está falando: calma, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Então o Senhor está falando para você hoje que essa tempestade, tudo isso que está acontecendo na tua vida, se você estava buscando resposta de oração, está aí. Tudo tem propósito de Deus. Deus está no meio dessa tempestade, Ele vai te dar a mão. Então nada saiu do controle de Deus, só que você precisa parar e ouvir a voz de Deus. Pedro precisava entender que Jesus era o foco dele. Nós precisamos entender que o Senhor é nosso foco. Só que eu não posso servir a Deus só quando as coisas estão bem. Eu preciso servir ao Senhor, crer na palavra, a despeito de a situação que for. Eu preciso crer e acreditar naquele que me enviou, como diz o Senhor. Só que nós paramos diante das dificuldades e não conseguimos avançar. Só que Pedro aqui faz diferente. Olha o que acontece. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-te ter contigo por sobre as águas. Então Pedro aqui conseguiu parar e ouvir a voz de Deus, diferentemente dos outros discípulos que estavam aterrorizados. Então eu preciso ter uma atitude, eu preciso lançar fora todo medo, toda limitação, para ouvir a voz de Deus. Então hoje, o que eu quero que você faça? Que você lance fora todo medo. Você está com medo de quê? Do teu barco afundar, dos ventos contrários tombarem o seu barco? Não vai tombar. Ouve, porque o Senhor está no controle de toda a situação. Não foi o Senhor que mandou você para tal lugar, que mandou você fazer. Por isso que é lindo quando a gente segue a direção de Deus. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente não tem vento contrário. Foi Deus que mandou vir para cá. Se o vento vai soprar, se a água vai subir, eu não quero saber, o Senhor me mandou. Eu não estou vindo debaixo de rebeldia, eu estou vindo debaixo de uma direção da ordem de Deus. Por isso, quando a pessoa chega às vezes para a gente e fala assim: mas eu tomo uma atitude, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus mandou você fazer? Não, então por que você está indo? Primeiro, eu vou consultar o Senhor. Se Deus tem propósito em tal situação, eu vou fazer. Se Deus não está no negócio, eu não vou. Moisés não falou o quê? O Senhor falou: vai, Moisés, que eu nem vou com vocês, senão eu vou consumir o povo aí, porque olha, pense num povo que, aliás, olha só a misericórdia de Deus e a intercessão de Moisés. Moisés falou o quê? Se o Senhor não for, eu também não vou. Eu já estou caminhando com esse povo rebelde aí, com o Senhor, já não está fácil. Toda hora que tem que interceder, tem que clamar ao Senhor, porque eles estão desobedecendo, estão fazendo e acontecendo. Imagine eu sozinho com esse povo, mas eu vou ser consumido junto com eles. Negativo. E aí o que acontece? Ele vai clamar ao Senhor para que o Senhor vá com ele. Então, se Deus não está com você, se Deus não vai com você nessa situação, por que você vai querer ir sozinho? Por que você vai sem direção de Deus? Eu não vou.
Não vou sair, vou parar aqui até Deus me responder. Quando Deus fala vai, ou faz assim, ou faz assado, amém. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso me posicionar e eu preciso lançar fora o medo. Muitas vezes a gente não tem conseguido ter atitudes apostólicas, porque aqui fala o quê? Que a unção capacitou, né, Pedro, porque Pedro desceu do barco. Jesus falou assim, ele falou, se és tu, então manda te ter contigo. O Senhor falou para ele, vem então, pode descer e vem. Ali para ele viver, talvez uma das maiores experiências da vida de Pedro. Andar sobre as águas não é para qualquer um. Agora, você é qualquer um? Não, você não é qualquer um. Só que muitas das vezes nós estamos nos vendo como qualquer um. Nós não somos qualquer um. Nós somos separados e escolhidos pelo Senhor. Somos escolhidos, então eu não sou qualquer um. Só que você tem lidado com a tua vida como se você fosse qualquer um. Se você fosse qualquer um, você não estava parado ouvindo essa ministração hoje. O Senhor te escolheu tanto que tem te alimentado, tem te dado palavra para você vencer a cada dia. Os dias não estão te consumindo. Por quê? Porque o Senhor tem te alimentado, o Senhor tem te dado palavra para você vencer todos os dias. Agora o medo, o que eu tenho que fazer com o medo? Lançar fora. O medo vem, a dificuldade vem, mas eu vou lançar fora. Por quê? Porque eu tenho um Deus então já me garante que eu não vou vencer, que eu não vou perder essa batalha. Só que olha só, e aí ele disse, vem Pedro, e descendo Pedro do barco. Então Pedro aqui desceu do barco, nós precisamos dessa atitude. Eu preciso descer do barco, sair porque para descer do barco eu preciso lançar fora o medo. Eu preciso lançar fora o medo, né? Toda insegurança, toda apostasia, toda incredulidade. Eu preciso lançar fora tudo isso para que eu possa descer do barco. Senão eu vou ficar no barco olhando toda a situação acontecer. Então ou você fica dentro do barco com o vento contrário, com os açoites, olhando tudo aquilo acontecer, esperando o quê? Como diz o ditado, é a morte da bezerra? Não, eu vou ter uma atitude. Só que para descer, eu preciso ter uma atitude, eu preciso me posicionar. E só consegue descer quem lançou fora todo medo. Quem colocou por terra toda limitação. O que está te limitando hoje descer do barco? Para viver aquilo que Deus tem para você? O que está te limitando? Às vezes o que está te limitando são os laços afetivos. Que você está colocando em primeiro lugar depois de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. E ninguém pode ocupar o lugar que Deus tem na tua vida. A partir da hora que você colocou alguma coisa para ocupar o lugar de Deus, é idolatria. E é comum, quando a gente fala de idolatria, as pessoas vão sempre para a idolatria, para a imagem. Não é só isso. A idolatria não é só a imagem. Naquela época, sim, eles faziam os deuses Baals lá, as imagens. Aliás, Baal tem vários Baals que a gente vai ver. Eu vou estar ministrando isso aí, estou preparando um estudo sobre isso, porque cada povo lá tinha um deus Baal, né? Então a gente vai ver que Baal tinha várias formas, porque cada povo, os cananeus, os fariseus, enfim, cada um, os jebuseus, cada um fazia de uma forma lá o deus que eles tinham. Então naquela época nós substituímos muitos, e tem muito servo de Deus com a idolatria e não sabe, ou não percebeu, ou não se deu conta, e está na hora de cair essas escamas dos olhos. Por quê? Tem colocado o marido. Então, olha, pode mexer com tudo, Deus, mas não mexe com o meu marido, senão aí você vai me desculpar, eu vou sair da igreja. Com a minha esposa, o casamento não pode passar uma rusguinha que eu saio da igreja. Não pode tocar, então aquilo passou a ser um pedestal na tua vida. O filho é maior idolatria da maioria da população é justamente o filho, porque é a parte do corpo que mais dói. Só que lembre-se que o Senhor, a parte do corpo que mais dói, ele fez o quê? Ele colocou seu único filho lá na cruz, para morrer por mim e por você. Ali já mostrando que a idolatria precisa cair por terra. Abraão fez o quê? Quando começou Abraão, até enquanto não nascia Isaac, a vida dele era uma. Na hora que nasceu Isaac, o que aconteceu? Festa para cá, festa para lá, né? Coisa e tal, e curte aqui. O filho nasceu, né? Meu cara era estéril, a mulher estéril, o que acontece? Vem um filho, quer dizer, ele não, né? Ela, né? Porque ele já tinha Ismael. Mas a mulher estéril começou a comemorar a festa daqui, festa dali,
E ele talvez tenha começado a se desviar do Senhor. Agora não tem mais tempo para o Senhor, preciso comemorar o meu filho, preciso comemorar, preciso fazer e acontecer. E o Senhor falou assim: Abraão, vamos particular aqui um pouquinho, fui eu que te dei. Como que diz assim? Para me tirar também, não precisa de muito. Ou você tira essa idolatria, porque teu filho não pode ser o teu Deus, eu sou o teu Deus, que quebrei essa esterilidade. Então, se você tem um casamento abençoado, uma família abençoada, não se esqueça que foi Deus que te deu. Por que você vai colocar no pedestal? Ele te deu. Agora você vai colocar no lugar dele, sendo que ele te deu isso aí? Você vai substituir pelo Senhor? Então eu preciso lançar fora tudo isso. Eu não posso ter limitação para Deus. Veja que o que acontece aqui, Pedro teve uma atitude, ele desceu do barco. E eu estava contando no áudio uma coisa interessante, que a primeira vez que Deus tratou comigo dessa palavra, eu já tinha ouvido essa ministração, até a própria bispa já tinha ministrado algumas vezes essa passagem. E o que Deus tratou comigo naquela ocasião, numa ocasião eu não lembro mais agora quando, foi muito lindo, porque Deus falou o seguinte para mim: estou comigo. Você quer ser os discípulos que ficaram dentro do barco, olhando Pedro descer do barco, e tem uma atitude que aqui, deixa eu ler um pedaço só para você entender. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, que duvidastes. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bom, aqui a gente vê que a história, o término da história, Pedro no meio do caminho ali, talvez alguns segundos, deu, 3, 4 passos, ele parou e começou a olhar para o lado. Primeiro porque ele tirou o foco, ele desviou do foco que era o Senhor. E quando a gente desvia do foco, que é o Senhor, a probabilidade é 100% da gente cair. Por quê? Porque eu já tirei o foco do Senhor. Eu não posso tirar o foco, eu não posso abandonar a igreja, porque ali tanto quanto você precisa de comida. Você fica 4 dias sem comer? Não fica. E como você vai ficar 1 mês sem ir na igreja? Tem gente que consegue, por exemplo, ir só de domingo para a igreja. Se o alimento do domingo servir para você para a semana inteira, glória a Deus pela tua vida. Só que eu acho que precisa de um pouco mais de alimento diário. Ou dia sim, dia não, eu preciso receber o meu alimento. Nós precisamos nos alimentar. Então por que a gente tem colocado limitações? Só que Pedro aqui, o que ele fez? Ele começou a caminhar. E aí começou, vinha as dificuldades. Ele tirou o foco do Senhor, começou a olhar para o lado. Aí quando ele começou a olhar para o lado, ele lembrou novamente que os ventos estavam soprando, que não tinha parado de soprar. O que acontece? Talvez o mar provavelmente tivesse até calmo quando ele começou a pisar ali. Só não queria pisar se tivesse um monte de onda. Só que quando ele lembrou como é que estava, o que ele fez? Ele começou a afundar. Só que o que o Senhor falou para mim naquele dia? Você quer ser aquele que está lá dentro do barco olhando Pedro descer? Ou você quer ser Pedro e viver essa experiência? Eu falei: Deus, eu entendi. A partir de hoje eu quero viver a experiência. Eu quero ser usado, eu quero ser instrumento na tua mão. Então nós temos 2 escolhas hoje a fazer. Ou eu vou ficar, talvez um conforto do barco ali, embora a situação ali não me mostra conforto nenhum. Né? Que os ventos sopram ao contrário, a onda batendo. Se você achar que isso é conforto, a segurança de um barco, ou eu vou descer e vou viver um milagre. Ah, mas Pedro afundou, e daí que Pedro afundou? Mas ele teve uma atitude, ele lançou fora o medo e desceu no meio do caminho, como todo mundo. Não vem dizer para mim que você no meio do caminho também não tem medo, porque nós temos. Mas nós precisamos ter atitude de fé. Nós temos que ter habilitação. Só que nós não temos habilitação por quê? Porque nós ficamos parados dentro do barco olhando. Deixa a coisa acontecer aí. Na hora que eu ver que está tudo calminho aí eu posso até pensar em descer. Não, nós vamos sair. Viva e vá contar o teu milagre, ao invés de ficar dentro do barco contando o milagre dos outros. Aqueles discípulos agora iam contar o quê? O milagre que Pedro viveu. Agora eu quero contar o meu milagre, eu não quero contar o milagre dos outros. Posso até contar, amém, glória a Deus. Mas não porque nessa ocasião eu não tive atitude.
Se desceram 4, 5 caras com Pedro, amém. Vou contar o meu, vou contar o deles, amém. Agora, ficar dentro do barco, olhando tudo que Pedro viveu, e fala, meu Deus, olha o que eu poderia ter vivido. Mas eu não vivi por quê? Porque eu tive medo, porque eu coloquei impedimentos, porque eu coloquei empecilhos, porque eu coloquei limitações onde não existia. Muitas vezes nós colocamos limitações onde não existia. Então, tipo, você quer andar sobre as águas? Se você quer, então desce do barco. Pega a palavra que você está sendo ministrada e se posiciona. A partir de hoje, Deus, eu não vou mais ficar dentro do barco. Eu creio na tua palavra, eu vou andar focado nessa palavra e amém. Pode vir vento soprando contrário, pode vir tempestade, pode vir o que for. Eu creio na tua palavra, o meu foco é o Senhor, eu vou olhar para o Senhor, o autor e consumador da minha fé, e não vou parar. Amém? Eu preciso me posicionar, eu preciso tomar uma atitude hoje em nome de Jesus, e nunca é tarde para você tomar uma atitude. Talvez a atitude que você está precisando tomar hoje, a atitude que você tinha que ter tomado lá atrás, mas não importa. O importante é você tomar ela hoje. Quantas vezes aí você começa a fazer lembrar na tua cabeça, quantas vezes você ficou dentro do barco olhando as outras pessoas viverem, e aí? Você vai continuar dentro do barco olhando todo mundo viver e você não? Mas Pedro teve medo, e daí? Eu não quero saber se Pedro teve medo. Pedro desceu e viveu o sobrenatural. Eu vou descer e vou viver o sobrenatural. Não vai ter limitação. Eu preciso sair da zona de conforto. Ali Pedro saiu da zona de conforto. A segurança, teoricamente, do barco, ele saiu. Ele precisou lançar fora todo medo. E você hoje precisa lançar fora todo medo. Precisamos ter atitude. Quem mandou Pedro descer? Você hoje se posicionar, descer desse barco, não é o Senhor? Então por que você está com tanto medo? Mas eu vou descer do barco, olha a água, olha o vento. Tudo bem que vai acontecer tudo isso, mas quem está dando ordem para você descer, para você fazer, para acontecer é o Senhor. Então desce do barco e deixa Deus fazer na tua vida. Você não é Deus, é Deus que vai fazer. Você não precisa fazer o milagre, quem vai fazer é Deus. Você está com medo de Deus te abandonar? Deus não abandonou a Pedro. A mão aqui. Que Ele estenda a mão e nos puxe. Ao longo da nossa caminhada não é fácil andar sobre as águas. Às vezes é difícil, você consegue dar 3, 4 passos lá sobre as águas. Mas depois vai ficando difícil. Mas para isso o Senhor está lá para te estender a mão. Veja que depois todo mundo falou, agora eu sei que tu és filho de Deus. Você vai precisar viver isso? Todo mundo fala, olha, agora eu sei que era o Senhor. Por falta de fé, de posicionamento, de atitude, por causa de medo. Nós temos o Senhor, é igual para você pegar um problema. Às vezes a gente vê a pessoa falando, resolve hoje, para que vai deixar para frente? Quanto mais você vai deixar, mais você vai sofrer pela ansiedade em tal situações. Então desce do barco hoje e resolve já essa situação. Eu estava pedindo direção, eu sei que Deus está falando com pessoas específicas, estava pedindo direção para Deus, resolve isso hoje, toma atitude hoje, não deixa para amanhã, Deus está no controle de tudo. Começou a ver o medo, eu não quero saber, mas eu vou descer e eu vou tomar atitude. Vai ao encontro do Senhor hoje, em nome de Jesus. Deus está mandando você descer do barco e você ir ao encontro dele. Ele está no controle de todas as coisas. Deus não abandonou os discípulos, tanto que mandou eles no barco, e quando veio o vento, quando veio a tempestade, o Senhor já foi imediatamente ao encontro deles. Aqui a Bíblia não relata que eles clamaram pedindo o Senhor. Entretanto, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado
pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Então, aqui não relata que eles clamaram ao Senhor na quarta vigília da noite. Os ventos estavam soprando ao contrário, mas o Senhor foi ter com eles. O Senhor sabia que ia gerar medo, sabia que os açoites iam assustar os discípulos, e o Senhor foi ter com eles imediatamente. Então, se o Senhor está indo ter com você hoje, é porque Ele sabe das dificuldades, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe do que você está enfrentando, mas Ele está indo ao teu encontro, falando para você: desce, vem que eu sou com você. Vem viver a tua experiência, vem contar a tua história. Por que eu perguntei para vocês, como eu fiz no relógio? Vocês querem viver o milagre? Se você respondeu que sim, então desce do barco hoje. Se prepara para viver esse milagre. O milagre está aí, às nossas portas, para aquele que quer viver. Ah, mas eu não vivo milagre, não sei o quê, porque quantas vezes o Senhor está falando para você descer, você não quer descer. Você não quer viver milagre, você quer contar o dos outros. Então hoje, em nome de Jesus, se você não descia todo esse tempo, olha, eu estou andando nesse barco, pelo que eu vi, bispo, desde, olha, muitos anos já que eu estou andando nesse barco, então chegou o momento de você descer dele. Chegou o momento de você descer dele. Então hoje, em nome de Jesus, você vai lançar fora todo esse medo, toda a incredulidade, apostasia, né? Tudo aquilo que te paralisava hoje, você vai lançar fora tudo isso em nome de Jesus. Eu vou orar já já. E você vai viver o teu milagre em nome de Jesus. Deus não te chamou para você viver o superficial. Sabe qual é o problema da gente? Muitas vezes a gente se conforma em viver o superficial, quando Deus tem muito mais para a gente, mas a nossa limitação só permite que a gente viva o superficial. Então eu já te falo já, Deus não te chamou para viver o superficial. Deus te chamou para você viver o sobrenatural de Deus. Quem não quer viver o sobrenatural de Deus? Eu quero viver o sobrenatural. Então vamos nos posicionar, vamos dar o primeiro passo. O que está faltando? Dar o primeiro passo de fé. Olha, Pedro teve uma lapidação extraordinária. Quem era Pedro? Um pescador. Olha quantas coisas houve de lapidação na vida de Pedro. E a lapidação nós recebemos ontem. O Senhor está nos lapidando. Então, todas essas situações que estão acontecendo à nossa volta, o Senhor está nos lapidando. Só que nós precisamos passar por isso. Só que nós precisamos superar a lapidação. Vem para a gente superar. O povo para. Ah, isso eu não aguento, isso é demais para mim. Isso aí começa a colocar um monte de empecilho. A palavra de Deus diz que Ele não vai dar um fardo maior que você possa carregar. E quando está pesado, você divide com Ele. Amém? Por quê? Porque fica suave. Então Deus sabe o momento, sabe o quanto você pode suportar, sabe até onde vai a tua limitação. Só que nós é que temos colocado a limitação onde Deus não colocou. Ah, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Misericórdia. Você é assim, você é assado o quê? Foi Deus que te criou, para você viver o sobrenatural, para você passar e fazer coisas que ninguém nunca fez. Olha esses grandes camaradas que fizeram na Bíblia. Olha o que Pedro fez. Vamos pegar a história que nós estamos falando de Pedro. Viu o que Pedro fez? Pregou para uma grande multidão. Curou pessoas enfermas. Aliás, Dorcas. Olha quantas coisas Pedro fez. O quanto ele foi experimentado pelo Senhor. E olha que, quando fala que ele era uma pedra bruta. Precisou ser lapidado mesmo. Por quê? Porque ele tinha uma formação básica. Só que uma coisa era ser pescador de peixe, outra coisa era ser pescador de homens. Precisava mudar o falar, a interpretação, o entendimento. Tudo isso, Pedro foi mudando na vida de Pedro. Nós precisamos estar aberto para essa mudança, para essa transformação. Quem mais impede a transformação na nossa vida somos nós mesmos. Vivemos colocando limitações onde não existe. E aí o que acontece? A gente não vive mesmo porque a gente coloca tanto impedimento onde Deus não colocou. Deus te manda você fazer, você avançar e você não vai. Agora, engraçado, quando Deus não vai dar, eu não tá, porque
que você vai? Moisés, que era sábio, manso, sábio, andou com aquele povo incrédulo, não quis ir, por que você vai? Não, jamais, eu vou ficar aqui. Deus mandou descer, amém, é outra história. Então, se Deus está falando para você hoje, para você descer, desce para viver aquilo que Deus tem para você. Não pense em você que Deus te chamou para viver uma mesmice, não é nada disso. Ah, bispo, prega a teoria da prosperidade, não é isso. Onde que Jesus foi pobre? Vamos começar por aí. Onde que Jesus foi pobre? Pai carpinteiro, naquela época, profissão muito boa, por sinal. Ah, mas eu estou passando a prova. Vai passar a vida inteira passando a prova? Misericórdia. O tempo de deserto que dele vem para a gente ser lapidado. Quando Deus nos coloca no deserto, para a gente ser lapidado e coisa e tal. Agora tem gente que se coloca no deserto por livre espontânea vontade, quer fazer morada no deserto. Aí é para ficar um ano no deserto, para lapidação, quer falar, já que eu estou aqui, vou ficar aqui fazer morada. Aí vai morrer no deserto. Então, Deus não chamou a gente para a gente morrer no deserto, para ficar lá paralisado. Pelo contrário, para a gente viver o sobrenatural de Deus, para viver a terra de Canaã, a terra de Hebrom, com o mesmo vigor que ele deu para Caleb, para Josué. Nós precisamos perseverar, nós precisamos avançar. Só que isso tem que estar no nosso interior. Só que isso não pode ser só no falar, tem que ser nas atitudes. Sabe qual é o problema do crente hoje? O cristão hoje? Porque ele fala muito, mas a atitude é muito pouca. Fala-se muito, mas efetivamente se faz muito pouco. Então Deus está te chamando hoje para você avançar, para você fazer muito mais, para você ir muito mais além. Se nós somos igreja, você imagine o céu é o limite para a gente avançar. Pedro teve muita dificuldade na caminhada dele, tanto que ele, em determinado momento, negou o Senhor. Mas disso trouxe o arrependimento dele e houve a transformação na vida dele. Então, se você fez alguma coisa lá atrás, ou está precisando voltar a pegar o retorno, o momento é agora. Se arrepende hoje, se entrega para o Senhor hoje e começa a viver aquilo que o Senhor tem para você de novo. E aí, o Senhor está te limpando de todo o passado, de toda a deformação, de tudo aquilo. Um novo homem, uma nova mulher de Deus, apostólica, habilitado, capacitado, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está te chamando para você viver o sobrenatural, não é para ficar paralisado, não. Então, em nome de Jesus, quando alguém te perguntar hoje se é Pedro, eu sou Pedro. Você desceu do barco, desci do barco. Você afundou? Não importa, afundei, mas eu levantei, o Senhor me deu a mão, estou aqui. Eu tenho uma atitude de fé. A unção me capacitou e me deu atitude de fé. Atitude de habilitação apostólica para que eu pudesse avançar. Então o Senhor está te permitindo hoje avançar, está te capacitando para tudo isso, está te habilitando, te dando habilitação apostólica. Então recebe essa habilitação apostólica hoje, vai te fazer avançar em nome de Jesus. Ainda que os ventos soprem contrários, o Senhor vai te fazer avançar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero orar por vocês agora em nome de Jesus. Recebe essa palavra poderosa, porque é uma palavra poderosa, essa palavra que Deus colocou sobre a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Obrigado, bispo. Tem bastante nome aqui, glória a Deus por todos que entraram. Eu vou estar orando por Jesus, né? Ele foi diagnosticado aí, né? E ele estava fazendo a live, o bispo estava me contando hoje de manhã, nós vamos estar orando aí por ele, pela Carol Belchior, né? Em nome de Jesus. Para que o Senhor faça na vida dele em nome de Jesus. A gente sabe da ordem a nosso respeito, o Senhor faz todas as coisas. Colocando a nossa dependência em homens, né? Nós não dependemos de homem, não dependemos de médico, nós dependemos do Senhor. E o Senhor usa quem Ele quer, né? Só que nós somos o quê? Nos revestir da armadura. Aliás, eu estava comentando hoje de manhã no áudio, você tem se revestido da armadura?
A gente está saindo de casa todos os dias de manhã, não estamos nos revestindo da armadura. Nós precisamos nos revestir da armadura todos os dias para enfrentar as dificuldades do dia. O Senhor já nos deu Efésios 6, do 10 ao 20, justamente para a gente se revestir. Então não se permita hoje ser roubado ou Satanás pegar para mim, porque você não se revestiu da armadura. Então se reveste hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar aqui primeiramente pelos dizimistas, pelos valentes de Davi, pelo propósito da restituição em nome de Jesus. Os dizimistas, os valentes de Davi, em nome de Jesus. Ungir aqui, deixa eu ungir também aqui os pedidos, todos que entraram, em nome de Jesus. Eu vou tomar a bispa aqui, se eu não falar algum nome aí, você não se sinta aí, que todos os nomes estão escritos aqui. Já está até apagado, né? E depois todos os pedidos são queimados também no monte, em nome de Jesus, amém? Deixa eu já ungir aqui, ó, só para vocês verem. A Gabi e a Amandinha. Eu entendi, bispo. A outra Gabi, quem é a outra? Amandinha. Amandinha? Amém. Também estaremos orando em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar esta manhã, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, por essa palavra hoje, Senhor, que venha abrir o nosso entendimento, Senhor, que venha fazer a diferença na nossa vida, que a partir de hoje, Pai, pelos dizimistas fiéis, Pai, visita poderosamente a cada um, Pai. Boca do devorador, Senhor, em nome de Jesus, todo gafanhoto, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, visita poderosamente a cada dizimista, Senhor, que ele seja fiel diante da tua casa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço da mesma forma, Senhor, pelos valentes de Davi, Senhor, abre as janelas do céu, Pai, para aqueles que têm desprendimento no coração, que têm entregado uma oferta, Pai, extraordinária no teu altar, Pai. Repreendemos agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai, os filhos dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, traz a bonança, traz a prosperidade, sobejar, Pai, sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai, a oferta de restituição, Pai, as moedinhas, Pai, tira toda a migalha, Pai, do meio dos teus servos, Pai, que essa oferta, Pai, venha abrir as janelas do céu, venha trazer o extraordinário de Deus sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita poderosamente que a partir de hoje, Pai, não tenha, Pai, miséria sobre a vida dos teus servos, Pai, pelo contrário, Deus, que haja um sobejar, Pai, na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero me colocar de joelhos, Pai, para orar, Pai, por cada um, Pai, que entrou nesse programa hoje, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um, Pai, traz refrigério, traz cura, traz libertação, Deus, em nome de Jesus, traz conforto, Pai. Nós sabemos a Carolzinha que perdeu a mãezinha dela, Senhor, visita ela poderosamente, Pai. O Senhor é aquele que consola, aquele que conforta, Pai. Conforta os familiares, Pai, em nome de Jesus, Pai. Traz esse conforto, traz a paz que excede todo entendimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita a Gabi naquele hospital, Deus, em nome de Jesus. Traz a alegria de ser criança, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faz a tua vontade sobre a vida dela. Usa os médicos, Pai. Usa todos aqueles que precisam ser usados, Pai, para que ela venha viver um milagre, Pai, em nome de Jesus. Visita a dona Josefina que está naquele hospital, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor, amém, vem de ti, Pai. Nós clamamos a ti, Pai, para que o Senhor faça o extraordinário. Visita a dona Ivani, Senhor, em nome de Jesus, lá em Ribeirão, Deus, naquele hospital, Pai. Dá ordem a respeito dela, Deus, em nome de Jesus. Que ela venha ser curada por completa. Visita a mente
mente dela, Pai. Coloca cativa e obediência a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que ela venha ter alta, que ela possa ir, Pai, para o conforto da casa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita o Paulo, Pai, em nome de Jesus, que está lá em Curitiba, Pai. Visita ele poderosamente. Toda célula cancerígena caia por terra, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que ele receba vida e vida em abundância, Deus, em nome de Jesus. Visita a Amandinha, visita o Ismael, Pai. Toda sentença, Pai, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. O Senhor, amém, vem de Ti, Senhor. Que ele receba cura, que ele receba libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que todo diagnóstico caia por terra agora, Pai. Usa, o Senhor é os médicos dos médicos, usa aqueles médicos, Senhor, e que ele venha ter, Pai, uma sentença quebrada, Pai, porque a ordem que dá é o Senhor, Pai, em nome de Jesus. E nós cremos, Pai, na cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita poderosamente a cada um que entrou hoje, Pai, que está enfermo, Senhor, que seja curado, libertado, restaurado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita poderosamente a cada um, Pai, aqueles que estão precisando, Pai, de aquela que o Senhor abre e ninguém abre, Pai, em nome de Jesus, ninguém fecha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, visita a situação financeira de cada um hoje, Pai, em nome de Jesus. Visita os celeiros, Pai, tira a miséria e o opróbrio, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, visita os casamentos, Pai, em nome de Jesus. Tira o homem estranho, uma mulher estranha, Pai, que tem destruído os lares, Pai, que haja comunhão, Pai, que haja restituição, Pai, de tempo perdido, restituição daquilo que foi levado, Pai, em nome de Jesus, restituição financeira, restituição 7 vezes mais, Pai, em nome de Jesus. Tira o lesbianismo, o homossexualismo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita os teus servos poderosamente, toda a prostituição, o álcool, as drogas, caia por terra, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Eu como servo do Senhor, coloco o teu povo em liberdade, para viver o novo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita cada um que está nesse caderno, no caderno de oração, a cada um que está aqui, que mandou a foto, Pai, em nome de Jesus. Que as famílias sejam impactadas hoje por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos, Pai, atitudes, Pai, como Pedro teve, Pai, descer do barco, Pai, lançar fora todo medo, Pai, toda incredulidade, toda apostasia seja lançada fora agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nós consagramos a nossa vida a Ti, diante do Teu altar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Deus, visita poderosamente, Pai, a cada empresa, Senhor, a cada empresa que nós temos aqui dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja visitada, impactada, Pai, em nome de Jesus. Dá ordem a respeito de cada empresa, Deus, em nome de Jesus. Contratos sendo liberados, Deus, em nome de Jesus, Pai. Clientes ligando, Pai, a todo momento, Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava pendente seja liberado hoje, Pai, em nome de Jesus. Dá ordem a respeito dos Teus servos, das empresas, Pai, aqueles que são profissionais liberais, Pai, em nome de Jesus. Dá ordem a respeito deles, Pai. Traz o cliente, Pai, traz o contrato, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que são funcionários, Pai, sejam liberados promoções, Pai, em nome de Jesus, Pai, extraordinárias, porque eles são Teus servos, Pai, que eles sejam diferença, Pai, em nome de Jesus, em cada empresa, que eles sejam destacados, Pai, porque são Teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, da ordem a respeito de cada empresa. O Senhor conhece cada empresa, conhece cada empresário, Deus, em nome de Jesus, tem participado conosco, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, todos os profissionais liberais, as nossas meninas que têm salão de beleza, sejam visitadas, Pai. Atrai os clientes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, da ordem a nosso respeito, Pai. Visita poderosamente, que hoje seja um marco na vida de cada um, Pai. Aquilo que cada um veio buscar hoje, esse refrigério, Pai, venham receber, Pai, em nome de Jesus. Venham receber a Tua abundância, o sobejar, Pai, o alargar das tendas, Pai, em nome de Jesus, para a direita e para a esquerda, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Eu estou suador agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né, que sejam impactados aí com essa palavra. A palavra poderosa hoje não é para a gente continuar da mesma forma que nós começamos o dia de hoje, né? Quando a gente recebe uma palavra dessa, é para lançar fora todo medo. Quando o Senhor fala para a gente lançar fora todo medo, é porque ainda existe receios, né?
E que tudo que o Senhor quer é que a gente não fique paralisado diante das ameaças, aparece no meio. Você tinha vindo buscar o milagre, você saiu com o teu milagre na mão. Só precisa se posicionar hoje. Mais nada para a gente viver o nosso milagre. Amém? O programa chegou ao fim, glória a Deus, né? Obrigado por vocês estarem conosco aí, participarem conosco. A bispa não estava, né? Então, glória a Deus esse envio aí. E eu agradeço a todos que participaram aí. Compartilhe a palavra, não deixe de compartilhar. Deixa eu comentar com vocês uma coisa. Hoje nós temos a luz da palavra, né? Está no novo horário, nós estamos agora às 7 da noite, então dá tempo que vocês saírem do trabalho e participar. Nós começamos o livro de 1 Reis, então se você perdeu aí, falamos capítulo 1 e 2 só. Então hoje vamos já no capítulo 3, então dá para você ver e participar à noite PK online. Né? O que eu tenho pedido para vocês? Esse ano nós vamos fazer diferente, será 2 dias por semana, para dar tempo de você pegar, de você estudar, enfim, de você não perder nada. E é das 7 às 8 da noite. Só que nós vamos ver praticamente o ano todo, 1 Reis, 2 Reis, porque nós vamos ver a Bíblia numa ordem cronológica de acontecimentos. Então, muitos profetas, aí, os profetas menores, e Isaías, que é um dos profetas messiânicos, aí, um dos profetas, um dos maiores livros proféticos, de profetas, né, escrito por profetas, vai estar no meio também. Então, por isso, nós devemos acabar aí na primeira semana de dezembro, 2 Reis, né, depois de acabar Isaías, vamos da palavra, não perder nada. Né? Tudo está salvo no YouTube, com o nome do livro, então não está por data, está por nome do livro. Então, se você perdeu algum capítulo, está lá separado por capítulo, tudo bonitinho. Então, não perca nada. Entra lá, quando você entrar no YouTube, na página lá do YouTube, aliás, em nome de Jesus, dá o seu like lá e se inscreve para que a gente possa ter aí mais de 1000 inscritos lá, até para que a igreja possa ter, ser remunerada também pelo YouTube, amém? Então tá lá salvo, você tem, lá tem uma playlist já com a luz da palavra, você salvou ali, vai ter mais de 90 programas lá, que é todo o ano de 2019, amém? Então a gente só vai parar na semana de carnaval, porque nós vamos estar no encontrão lá, depois voltamos a pleno vapor aí, e vamos até dezembro em nome de Jesus, amém? Então não perca nada aí, o programa é curtinho, é 1 hora, nós não vamos correr, pelo contrário, o intuito é que você aprenda mesmo, nós vamos aí no ritmo que for necessário para a gente aprender. Então, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, amém? Eu te envio debaixo de poder, unção e autoridade de Jesus Cristo, amém? Fica na paz do Senhor, um grande beijo, tchau, tchau, até mais tarde. Não esqueça dos relógios de oração, hein, pessoal? Não vamos esquecer do nosso relógio de oração, isso é o horário de vocês aí, amém? Um beijo, tchau, tchau. A rádio nós já fomos, agora vamos lá. Facebook já fala, né?